O mundo está em guerra. Grande potência mundial, com mais de 2 milhões de soldados, se prepara para uma cartada final. Entenda o que vem por aí. Falando da Índia e do Paquistão, que deixou o mundo completamente em alerta de uma guerra que pode se tornar uma das maiores que nós já vimos. Seja para cá, vem comigo nessa pauta. Eu convidar você para chegar para cá, já marcar sua presença com o seu like. Convido você para compartilhar esse conteúdo para 3, para 4 pessoas, grupo de igreja, grupo da família, grupo de irmãos, grupo de amigos. Se tratando de pontinho Paquistão e pontinho Índia, nós estamos sendo surpreendidos. O que se sabe até agora sobre esses conflitos? Recentemente, a Índia iniciou seus ataques contra o pontinho Paquistão e a Caxemira. E isso causou um grande alerta no mundo. Como que um poderio militar da Índia e do Paquistão se comparam ao meio às escaladas entre duas potências mundiais? É importante nós olharmos para o cenário e entendermos qual é a situação atual. Eu vou trazer para vocês algumas informações, alguns alertas, mas eu preciso muito da sua atenção. Por gentileza, já marca a sua presença no seu comentário que você acredita que isso já é o início de uma terceira G ou nós ainda vamos ver outras potências mundiais em conflito. Já comenta aí o que você acredita nisso. Agora, eu vou dar minha opinião nessa matéria, o que eu penso, o que eu vejo e o que eu estou percebendo. O mundo está basicamente em conflito. O mundo está em guerra. Para muitos é duro de entender ou até de aceitar a questão. Mas quando nós olhamos para o cenário na Europa, olhamos para o cenário no Médio Oriente, ou agora olhamos para o cenário asiático. Temos pelo menos mais um ponto que vai acrescentar nesse quebra-cabeça chamada América e o Irã. Existem grandes possibilidades de mais um conflito envolvendo. É claro que a América está envolvida em todas as frentes de combate, principalmente em Israel e principalmente na Ucrânia. Deixando esses dois países de lado, não, tudo começou ali. Especialistas já diziam que provavelmente, e eles temiam isso, é o que está acontecendo, em que o início dos conflitos envolvendo a Ucrânia, pontinho e a Rússia, pontinho CA, leva-nos a entender o que está acontecendo hoje. 3 anos depois, nós olhamos para um cenário completamente hostil, onde quebras, acordos de décadas sendo quebrados, como esse, envolvendo o pontinho Paquistão e a Caxemira. São 2 países que disputam uma posição, um local histórico e tão importante que é a Caxemira. A Índia corta o fluxo de água, e uma vez chamado cortar o fluxo de água, interromper o que nós chamamos de um rio tão importante, aí você vai entender que 3 questões para chegarmos a uma conclusão da origem desse conflito entre a Índia e o Paquistão e o papel da Caxemira nessa disputa. Nós estamos falando de 2 grandes potências que disputam aí a Índia, que está ali entre a 12ª, 3ª, 4ª posição, enquanto o Paquistão está um pouco atrás. É bem verdade que até 1947 a Índia e o Paquistão faziam parte do mesmo território sob o domínio
do colonial britânico. Quando a Índia declarou independência, o território foi dividido em duas partes, uma com a maioria muçulmana e o Paquistão, e a outra com a maioria hindu, a Índia. Foi um processo que desencadeou uma onda de violência que deixou aproximadamente 1 milhão de pessoas que perderam suas vidas e 15 milhões de refugiados, e as consequências desse episódio que se estendem até hoje. Isso é para a gente entender por que essa divisão aconteceu. Em 1946, a Grã-Bretanha anunciou que concederia independência à Índia. O país não conseguia mais arcar com o domínio sobre o país e queria sair o mais rapidamente do possível da região. É uma região, só para nós entendermos ainda a questão, ainda é uma região que pode estar se encaminhando para um conflito que se estende a outras regiões daqueles territórios. É importante ainda afirmar que não há nenhuma possibilidade, até então, de os ânimos se acalmarem. Agora, como o poderio da Índia e do Paquistão se comparam em meio a essa escalada? Como eu já disse, são duas grandes potências. A Índia, por exemplo, muitos afirmam que a Índia não está reforçada, equipada com tecnologia de última geração, quando falamos de drones e outros equipamentos. Porém, sabemos que ela é uma das grandes potências com mais de 2 milhões de militares. O exército indiano lançou um ataque no último dia 7 contra o Paquistão e a Caxemira, na manhã de uma quarta-feira, alegando ter alvo 9 esconderijos terrorista. Esse foi o argumento, posso dizer assim. Agora, o Paquistão afirmou que 6 locais foram atacados e que teria conseguido abater 5 caças, que isso ainda não foi comprovado. Agora, especialistas no subcontinente indiano não descartam a possibilidade da Índia lançar uma ação militar focada que possa evoluir para uma guerra total. Olha isso, gente. Não é descartada essa possibilidade. Em um artigo na plataforma digital indiana, o The Print, ele observou que o Paquistão é um país com armas núcleo, .A, e que tem poder suficiente para responder vigorosamente à ação militar indiana. Em contrapartida, a Índia não possui vontade tecnológica suficiente em nenhuma área, mísseis, drones ou poder aéreo, para realizar um ataque relatório sem sofrer perdas. O Paquistão tem capacidade de responder e precisamos estar preparados, escreveu ele. Pronto, aqui nós podemos entender que a força do exército indiano, de acordo com o Global Fighting Power, portal especializado em defesa, a Índia e o Paquistão estão separados por 8 posições do ranking 2025 dos países com maior poder militar. A Índia ocupa o lugar entre 145 países, enquanto o Paquistão está à 12ª posição. O exército indiano é um dos maiores do mundo, com mais de 2,2 milhões de soldados. 2,2 milhões de soldados, perdão. Possui 4.201 tanques, cerca de 1,5 milhão de veículos blindados e 100 peças de artilharia autopulsada, 3.975 peças de artilharia rebocadas e 2.264 lançadores de foguete de canos múltiplos. A Força Aérea Indiana tem um pouco mais de 300 mil oficiais, em um total de 2.229 aeronaves, incluindo 513 aeronaves de combate e 270 aeronaves de transporte. Olha só como que as coisas são comparadas, até onde isso é importante, até onde isso nos leva a entender. De um lado você tem tecnologia e do outro lado você tem a força. Será que ficará somente nesses dois países? Será que esses dois países aí
vão ficar sozinhos nesses conflitos? Eu pergunto, será que nós teremos ainda uma guerra em escala global? Peço seu comentário e peço a sua opinião. Eu deixo aqui o meu ponto de vista. É só o começo, porque nós estamos nos dando com os quebra-cabeças sendo montada. E 3 coisas ainda podem acontecer. Primeiro, a importância do local, da região. E 3, interesses políticos. E sobretudo, quarto, a coisa se estendeu de uma forma que, se olharmos pelo mapa, veremos continentes aderindo à chamada estratégia de guerra. Deixe teu comentário, deixe teu like, muito obrigado pela sua presença. Não saia sem se inscrever no canal e seu comentário. Vamos lá para os comentários agora, quero ver a sua opinião. Deus abençoe a todos.